Se você gostar do conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E na descrição desse vídeo eu deixei algumas indicações sobre investimentos que podem ajudar no seu aprendizado. TRBL11 zerou a vacância, mas será que isso muda mesmo alguma coisa para o cotista? Porque quando o investidor escuta uma frase dessas, normalmente a reação é: legal, alugou um espaço. Mas talvez você não tenha percebido o tamanho do impacto que isso pode ter para quem investe no fundo. E não estamos falando apenas de uma notícia qualquer. O fato relevante do TRBL11 trouxe algumas informações que, na prática, podem significar mais previsibilidade, mais segurança e potencialmente mais resultado para o cotista. Mas calma, porque também existem detalhes importantes que pouca gente está comentando. Então fica até o final porque você pode passar a olhar esse movimento do TRBL11 de um jeito completamente diferente. A notícia principal é simples: o TRBL11 zerou a vacância. Na prática, isso significa que todo o imóvel agora está ocupado. A única área que ainda estava vaga no ativo de Guarulhos finalmente foi alugada. E aqui já vem um primeiro benefício importante para o cotista: menos espaço vazio significa mais eficiência do patrimônio do fundo. Porque pensa comigo, quando um galpão fica vazio, parte do imóvel literalmente deixa de gerar receita. É como ter uma casa de aluguel parada. Você continua tendo custos, mas não está recebendo renda daquela parte. Quando essa área é ocupada, o jogo muda. O imóvel volta a trabalhar inteiro. E isso costuma ser uma notícia muito positiva para fundos logísticos. Agora um detalhe que muita gente ignorou: não foi uma locação pequena. Estamos falando de mais de 6.400 metros quadrados alugados. Ou seja, não foi um contratinho qualquer. Foi uma ocupação relevante. Isso importa porque mostra a demanda pelo ativo do fundo. Mostra que existe interesse naquele galpão. E quando um imóvel consegue atrair inquilinos relevantes, isso tende a reforçar a percepção de qualidade do ativo. Para o cotista, isso pode significar algo importante: menor risco de o imóvel ficar parado novamente no curto prazo. Mas talvez uma das melhores partes dessa história esteja no contrato. Porque não é um aluguel de curto prazo. Não é algo do tipo: vamos testar alguns meses e depois ver. O contrato foi fechado por 10 anos. E aqui, na minha opinião, mora um dos maiores benefícios dessa notícia. Porque o investidor de fundo imobiliário normalmente quer uma coisa: previsibilidade. Quanto mais longo o contrato, maior tende a ser a estabilidade da receita. E isso reduz um medo comum do cotista: o medo de vacância. Porque imagina o cenário contrário. O fundo aluga hoje, e daqui a poucos meses o inquilino vai embora. Isso gera instabilidade. Agora, com um contrato de uma década, o cenário muda bastante. Claro, isso não significa garantia absoluta. Mas aumenta muito a previsibilidade operacional do fundo. E tem mais: o reajuste será pelo IPCA. Ou seja, existe proteção contra a inflação. Se a inflação sobe, o aluguel tende a acompanhar ao longo do tempo. Na prática, isso ajuda a preservar o poder de compra da receita do fundo. E isso é uma coisa muito importante para o investidor de longo prazo. Agora talvez uma das perguntas que você esteja fazendo seja: tá, mas isso coloca dinheiro no meu bolso? E a resposta é: sim, existe impacto financeiro estimado. Segundo um fato relevante, essa nova alocação pode gerar um impacto positivo de cerca de R$ 0,034 por cota ao mês. Pode parecer pouco olhando rápido. Mas em fundo imobiliário, principalmente quando falamos de receita recorrente, isso costuma ser bem relevante. Porque não é algo extraordinário. Não é uma venda pontual. Não é um evento único. É uma nova fonte recorrente de receita entrando na operação. E o investidor normalmente gosta justamente disso: crescimento previsível do resultado. Outro ponto que achei interessante é o perfil do inquilino. Quem alugou o espaço foi a Lab System. Talvez o nome não seja tão conhecido do investidor pessoa física, mas ela é considerada o maior laboratório independente de testes de brinquedos e produtos de consumo do Brasil. E tem um detalhe que fortalece ainda mais essa história. Ela foi adquirida pelo grupo Bureau Veritas, multinacional global listada na Bolsa da França.
Ou seja, não parece aquele locatário pequeno, desconhecido ou extremamente frágil financeiramente. Claro, empresa grande também pode ter problemas. Nada é garantido, mas normalmente um inquilino mais robusto passa mais segurança para o mercado. E isso importa bastante em fundo imobiliário. Porque, no final do dia, boa parte da tranquilidade do cotista depende justamente da qualidade dos locatários. Agora, um detalhe muito importante: o contrato veio com proteções fortes para o fundo. E isso é algo que muita gente não presta atenção. Se a empresa quiser sair antes do prazo, não é simplesmente pegar as coisas e ir embora. Existe aviso prévio longo. Existe pagamento de aluguéis até devolução do imóvel. Existe devolução de incentivos. E ainda existe multa proporcional equivalente a vários aluguéis. Na prática, isso reduz bastante o risco de uma saída abrupta. E mais uma vez, isso favorece o cotista, porque aumenta a previsibilidade da receita. Mas talvez o ponto mais importante de todos seja esse: vacância zero muda a percepção do fundo. Porque um imóvel 100% ocupado normalmente é visto pelo mercado de forma mais positiva do que um ativo com espaço vazio. A tese fica mais forte. A previsibilidade aumenta. O risco operacional diminui. E isso pode fazer com que o mercado passe a enxergar o fundo com outros olhos. Agora, isso significa que a cota obrigatoriamente vai subir? Não. E aqui é importante ter muito cuidado. Mercado não funciona no automático. Às vezes uma ótima notícia já estava precificada. Às vezes outros fatores pesam mais. Taxa de juros, sentimento do mercado, liquidez, cenário macroeconômico. Então ninguém pode prometer valorização. Mas olhando o fato relevante de forma isolada, o saldo parece bastante positivo. Tem vacância zerada, tem contrato longo, tem reajuste pelo IPCA, tem novo resultado recorrente, tem inquilino robusto, e tem proteções contratuais fortes. Agora eu quero saber sua opinião. O TRBL11 ficou ainda mais interessante depois dessa notícia, ou você acha que o mercado já precificou tudo isso? Lembrando, isso não é recomendação nem de compra e nem de venda. Cada investidor precisa estudar o fundo, entender seu perfil de risco e tomar sua própria decisão.